dia a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um webinar. Lembrando que esse webinar de hoje é uma parceria com a IT2B e com organização da ABInfo e do Instituto Information Management. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E já quero aqui deixar o desafio de, durante a apresentação do grande Ricardo Nunes e do Vitor Neto, que vai ter aqui agora, que vocês já coloquem durante a apresentação deles a sua pergunta no chat, tá? No final de cada bate-papo aqui, eu vou voltar e fazer as perguntinhas para os palestrantes que estarão aqui compartilhando esse conhecimento maravilhoso. E sem delongas aqui, que o que interessa é conteúdo, eu quero chamar aqui no palco Ricardo Nunes e Vitor Neto. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bom Wagner. Bom dia. dia, Vitor. Bom dia a Tudo bom? todos. Bom dia a todos. Maravilha. Vamos lá começar se apresentando, né? Falar pra gente aí, quem é Ricardo Nunes? Bom dia, eu sou especialista de serviços, head aqui de serviços da IT2B, e aí ao longo da apresentação eu vou estar demonstrando um pouquinho aí das minhas experiências e os conhecimentos aí ao longo da minha carreira. E bom dia a todos, eu sou o Vitor, sou especialista de ITSM da IT2B e trabalhando aí em vários clientes implantando esse tipo de ferramenta. E também na apresentação a gente tem um pequeno resuminho de o que é que a gente fez nessa caminhada. Maravilha, gente, excelente. Gratidão por estar com a gente aqui nessa edição. E o palco é de vocês, gente. Vamos lá, o show é de vocês no final, lembrando, eu volto aqui com as perguntas, então você que está participando, fique atento, fique atenta e coloque a sua pergunta no chat, que nós vamos responder no final. Combinado? Maravilha, Ricardo e Wagner. Vitor, boa apresentação para vocês. Obrigado, eu vou Obrigado, compartilhar a tela aqui. Assim que aparecer a tela que eu já tiro. Aí. Tá na... Maravilha, já está na tela. Obrigado, Wagner. Então, obrigado à presença de todos. Hoje nós iremos falar sobre como modernizar a gestão de serviços utilizando uma plataforma única de Enterprise Service Management, falar um pouquinho da diferença entre a ITSM e Enterprise Service Management e fiquem aí até o final, que o Vitor vai, para não ficar só ali na questão de slides, nos últimos minutos o Vitor vai na segunda parte do webinar, o Vitor vai mostrar aí a tela de uma aplicação que nós somos parceiros e que ela possibilita levar aí a experiência dos seus usuários de TI a uma gestão de serviços moderna, utilizando uma plataforma única de Enterprise Service Management. Nós somos da IT2B, a IT2B tem 20 anos de mercado, como uma das maiores integradoras de soluções de TI aqui do Brasil, tá? Eu sou o Ricardo Nunes, sou casado, tenho 49 anos, 3 filhos. Aqui tem o meu LinkedIn, caso alguém queira entrar em contato depois, conhecer melhor a solução, trocar experiências, trocar ideias, vocês podem entrar em contato comigo que a gente conversa com todos. Sou corintiano, estamos aí sofrendo aí com nossos atacantes que não fazem gol na zona de rebaixamento, mas a tendência é melhorar aí ao longo do final do campeonato, assim esperamos. Minha experiência em TI, eu tenho 49 anos, destes 28 anos de experiência na área de TI, já passei desde áreas de operação até áreas de implantação, operação, e hoje tenho 12 anos aí na área de pré-vendas. Tenho 19 anos de empresa na IT2B, já estou até de maior, aí completei 19 anos essa semana, com bastante experiência, comecei como gestor de projetos, fui gerente da área de implantação e há 12 anos sou o head de pré-sales aí das soluções de IT Solutions. Já participei de 5 congressos internacionais, já fui para a China, conhecer a headquarter da Huawei, da ServiceNow, que também são soluções de Enterprise Service Management, já participei de congresso
em Nashville da Cheryl, que agora é Ivanti, e também aí nos congressos em Las Vegas da OpenText, que é o nosso principal parceiro aí do software SMAX, que vocês vão estar conhecendo um pouquinho mais depois, aí na segunda etapa. Já fui palestrante do HDI Brasil Experience, que é o maior evento de Service Desk, de atendimento ao usuário de TI da América Latina, nas edições de 2021 e 2023. Sou formado em gestão de TI e tenho MBA em gestão estratégica de negócios, né? Quando eu fui para a área comercial em pré-vendas, eu saí um pouquinho de TI, tenho várias certificações e acreditações de melhores práticas de TI, governança, de soluções de ITSM e de observabilidade, e aí eu fui fazer uma MBA aí focada em estratégia de negócios. Quer falar de você aí, Vitão? Posso. Sou Vitor Neto, tenho 38 anos, casado, tenho um filho. Sou vascaíno, também não estou muito... Já tive melhor, já tive pior, hoje estou ali no meio termo, né? Mas tenho 16 anos de trabalho na área de TI, trabalhava anteriormente da IT2B, trabalhei numa grande siderúrgica do Brasil e trabalhei todos esses 16 anos trabalhando com ferramentas de ITSM, agora de ESM, inclusive da antiga OpenText, né? Hoje nós vamos mostrar uma ferramenta chamada SMAX, que é da OpenText, já foi da Microfox, e quando eu comecei a trabalhar com ela, era um CF Center 7, era da Peregrine ainda, então estou CF Center, CF Manager, e hoje SMAX, e nos nossos clientes onde eu trabalho hoje, trabalho também com ferramentas de UCMDB, de BI, de monitoramento. Fiz a implantação, eu e mais uma equipe, né, mas fui uma das pessoas que fez a implantação em 4 grandes tribunais de justiça no Brasil de ferramentas de ITSM e SCM. Sou formado em ciência da computação, tenho pós-graduação em desenvolvimento para aplicativos móveis, e aí nessa longa caminhada a gente vai tirando certificações, acreditações de todos os tipos de ferramentas possíveis que aparecem, então ferramentas de SM, de BI, de observabilidade, de CMDB, enfim, tem várias certificações e acreditações dessas áreas. Maravilha. A gente tem a facilidade de trabalhar numa empresa que tem grandes fabricantes como parceiros, né? Então, a gente tem por obrigatoriedade de contrato ter pré-vendas, operações, especialistas certificados e acreditados ali nas soluções que a gente está demonstrando para desenvolver as soluções dentro da área de pré-vendas e também para implantar ali e operar ali o contrato. Bem rapidamente aqui eu vou falar um pouquinho da IT2B. A IT2B, como eu disse, é uma empresa que tem 20 anos de mercado, ela está entre as 100 maiores integradoras de TI do Brasil, ela tem 3 unidades de negócio, tem a unidade de Digital Transformation Services, a minha unidade, que é a de IT Solutions, e tem uma unidade de Cyber Security. De ambos já tiveram aqui webinars também aqui em parceria com o IMA e com a BInfo, e então a gente tem várias soluções que abrangem aí a melhor experiência para os nossos clientes, né? Dentro de IT Solutions, nós temos aí 2 soluções que vão muito ao encontro em relação ao tema que a gente está conversando hoje, que é a modernização desse atendimento, né, que é o Smart Attendance Solutions, e as soluções de ITSM Asset dos nossos fabricantes e parceiros, né. Além disso, a gente tem toda a parte de Field Services, que é o atendimento segundo nível, Full Outsourcing, onde o cliente contrata todas as soluções de primeiro nível, segundo nível, com solução, field com peça, sem peça, a parte de RaaS, de Hardware as a Services, parte de outsourcing de impressão e a parte aí de observabilidade de negócios ligada a monitoramento, que também te dá uma grande visão ali de gerenciamento de todo o seu ciclo de vida de serviços, né? Entrando aqui no tema, a Forrester em 2022, ela fez uma pesquisa e foi detectado que 62% dos funcionários evitam o Service Desk, evitam a abertura de chamada. 58% preferem conviver com problemas de TI contínuos que o Service Desk não pode resolver. Não pode resolver porque tem muito cliente que está ainda na planilha, tem muito cliente que está recebendo chamado de WhatsApp. Ontem eu fiz uma reunião que a gente está participando de uma RFP com um grande banco do Brasil,
não é o Banco do Brasil, pode parecer, né, como um grande banco do Brasil, que ele tem um braço de seguros, e esse braço de seguros, a gente estava conversando com eles tentando entender a melhor solução com relação à quantidade de chamados, quantos chamados de primeiro nível vão para chamados de segundo nível, e aí a gente fica assustado, mas não é uma raridade, é comum que o cliente fala que recebe chamado no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, ele recebe solicitação de consultores que ele tem, e aí não tem registro, eles não têm métrica de quantos chamados são de primeiro nível, quantos chamados foram encerrados no primeiro nível, tempo médio de atendimento, eles não têm nenhuma experiência de atendimento. E isso é um caso que aconteceu aí essa semana, ontem especificamente, mas isso acontece semanalmente, de clientes que a gente participa de soluções ou que eles entram em contato conosco pelo site, e quando a gente pede a volumetria de chamados, eles não têm essa volumetria definida. Há umas semanas atrás também eu estive em Brasília e teve um outro grande cliente, uma operadora de saúde, que tem uma aplicação que apenas faz ali o workflow de chamados de ITSM, mas ele não tem nenhuma integração, nenhuma inteligência artificial, nenhuma inteligência no atendimento, né? Ele faz basicamente um dispatcher de chamados, isso se a gente brincar aí, é do tempo da pedra, que hoje você tem muito mais inteligência. Você tem um Service Desk que não tem resolução, que não tem solução no seu primeiro nível. E o usuário também não tem a liberdade de consultar ali uma base de conhecimento e tentar resolver o seu próprio problema. Então, isso hoje em dia é a sua solução e a sua experiência que você tem que dar para o seu usuário, ele tem que envolver nessa modernização todas essas capacidades, né? E aí vem o grande conflito que foi dado há uns anos atrás, eu diria aí que uns 4 anos atrás, mais ou menos, acho que lá para 2020, um pouquinho antes da pandemia, com a pandemia acelerou um pouco, até porque a pandemia teve um grande salto tecnológico em relação a assuntos que eram paradigmas para CEOs, CIOs das empresas. Por exemplo, todo mundo conhecia já desde 2019, vem sendo conversado 18, 19 sobre chatbot, sobre inteligência artificial, machine learning nas soluções de ITSM e no atendimento ao usuário, o HDI, que é um grande órgão disso, como eu disse, já vinha falando disso nos congressos anuais, só que isso não emplacava, ainda era muito tímido. E com a pandemia, onde todo mundo foi para casa, onde a grande maioria das pessoas foram para o home office, os serviços precisariam ter mais agilidade. E aí o conceito de Enterprise Service Management entrou muito mais forte, porque existiam outros problemas que não dava para ser atendido simplesmente pelo WhatsApp ou pelo e-mail, porque você não tem histórico, porque você perde todo esse rastreamento das informações. Então, esse conceito que já vinha sido conversado, dessa governança corporativa que existia dentro de gestão de ciclo de serviços em TI, onde o ITSM é somente para Service Desk, para a gestão do ciclo de vida de TI, e começou este conceito para serviços também não TI, onde você precisava pedir uma cadeira para trazer para casa, simplesmente, do escritório, para você trabalhar em home office, para você solicitar vale transporte, para você solicitar ali, às vezes, um reembolso de despesas, tem empresas que dão cartão corporativo para os funcionários e você consegue ali aumentar limite, pedir viagens, pedir passagens. Então, começou a colocar esse conceito dessa gestão de serviços de TI toda a empresa, em toda a gestão corporativa. Então, saiu o conceito de ITSM e entrou muito forte o conceito de Enterprise Service Management, onde você utiliza uma plataforma única, onde você consiga ter solicitações de TI e também não TI. Então, você pode ali ter diversos serviços e a empresa tendo uma única aplicação
todo esse controle de onde está, do que é solicitado, toda a parte de gestão de ativos, o que tem com cada usuário, então você consegue ter essa plataforma totalmente integrada. E aí veio muito forte esse conceito de Enterprise Service Management. E a IT2B, falando aí do Smart Attendance Solutions, ela tem uma solução que é a sua empresa na nova era digital, onde eu modernizo esse seu atendimento. Então, a gente tem uma plataforma que é um framework modular, onde a gente pode implantar conforme a necessidade de cada cliente, onde eu tenho dentro da solução uma solução de Enterprise Service Management, que é uma solução que é aí tá entre as maiores empresas mundiais, que nós somos parceiros da OpenText. Ela tem uma solução que tem Big Data e Analytics integrado, tem Machine Learning, ela já tem ali essa inteligência artificial generativa, onde você consegue dar maior liberdade para o usuário, com uma base de conhecimento integrada ao seu catálogo de serviços, automatização dos processos ali, então eu tenho solicitações que não precisam passar por um atendente humano, eu vou solicitar um toner, não tem por que passar para um atendente humano, que um toner é pegar o toner, passar para uma área que vai fazer a entrega desse toner, se tiver um outsourcing de impressão, que você tem vários prédios que você precisa mandar, esse chamado já pode ir diretamente ali para uma área de logística para pegar o toner do estoque, colocar ali dentro do fluxo de SLA do Correios e pedir para entregar na localidade. Ou para um técnico ir pegar no estoque de um prédio residente, não precisa ficar parado no service desk, atrasando o tempo, para que uma pessoa vá trocar. Então esse é um exemplo muito simples e tem vários outros exemplos, onde até o próprio usuário ele vai consultar um vídeo, um gift, uma base de conhecimento e tentar resolver ali o seu próprio atendimento. É aquele negócio que eu gosto de falar bastante, o do Uber é batido, né, porque hoje o Uber também é um desserviço muito grande, que agora eles estão no começo era uma maravilha, você pedia um carro do Uber, ele rapidamente vinha, mas ninguém fica na rua esperando passar um táxi ou ligando hoje no ponto do táxi para vir, que tinha um telefone fixo lá no ponto, para vir um taxista te buscar na sua porta. Hoje você pega um aplicativo e você solicita. Ou outro evento clássico é você ligar na pizzaria e aí a atendente tem uma atendente para 4 telefones, um em cada orelha, ela pedindo um momento para cada um, e aí ela tá lá numa loucura, com barulho, a pizzaria lotada, e você pede sem cebola 20 vezes e a pizza chega com cebola, porque às vezes ela não conseguiu ouvir ou esqueceu de anotar, porque na hora que ela ia anotar alguém chamou. Então hoje o usuário ele quer ter liberdade, hoje ninguém pede, não precisa nem do iFood para você fazer esse pedido, porque os grandes comércios que têm um certo volume, ele tem o seu próprio aplicativo. Então você quer ali na palma da sua mão, vendo televisão, conversando com outras pessoas, você vai e faz o seu pedido, e a mesma coisa o usuário. O usuário ele quer ter um aplicativo para consultar o seu chamado, para consultar a sua base de conhecimento, quer ter um chatbot, ele quer ter toda essa inteligência artificial e essa tecnologia para tentar resolver o seu problema. E isso moderniza o seu atendimento em relação à velocidade e o menor tempo, o downtime ali do tempo de parada ali daquele problema que ele está. Então aí nós temos aí dentro dessa solução, onde além da solução eu posso ter o Service Desk, a IT2B pode te disponibilizar esse serviço só a ferramenta, eu posso disponibilizar as pessoas do primeiro nível, eu posso disponibilizar as pessoas de segundo nível, residentes, volantes com field service inteligente, onde você tem ali também na sua tela, na palma da sua mão, você consegue consultar quanto tempo o técnico vai demorar para chegar na sua localidade, igual quando vem entregar um pedido do iFood, você consegue visualizar onde está o técnico, igual na Lalamove, você vê ali ainda quantos chamados ele tem para chegar. Essa solução de field inteligente integrada à sua plataforma de Enterprise Service Management, onde ela dá prioridade conforme o seu SLA de cada ticket que está registrado, e aí você pode ter as pessoas, pode ser dentro da sua casa, pode ser no Service Desk da IT2B, com uma ferramenta
ou a ferramenta do cliente, também a gente consegue conectar soluções de omnichannel para que, às vezes, você tem uma ferramenta que não tem uma capacidade de omnichannel, a gente consegue conectar uma solução de omnichannel. Mas quando o cliente ele deseja uma ferramenta já dentro de um pacote de serviços, a gente utiliza a ferramenta da OpenText, que é o Service Management Automation X. Esse X, justamente, ele quer dizer que para qualquer coisa, para TI, para não TI, tudo que tenha um workflow, ele tem essa capacidade de atendimento. Então, e aí além dela, você tem aí dentro da própria ferramenta um assistente de IA generativo, que é o Python Aviator, que você pode usar o Max, que é o robozinho que ele tem inteligência artificial, mas ele não é generativa, e aí caso você queira com essa experiência da generativa, você também pode plugar, é tudo do mesmo fabricante, então as soluções são todas integradas, também a parte de IA generativa. Então, tudo isso que a gente está falando do Smart Attendance e da própria ferramenta de Enterprise Service Manager, você justamente cria uma melhor experiência do usuário, melhora essa agilidade da TI e da não TI e reduz os riscos e os controles de custos, porque você tem ali dentro de uma plataforma única uma autorresolução de tickets, como eu disse, uma multicanalidade para atendimento, com IA generativa, você já tem ali o agente virtual tanto no portal como também no aplicativo, isso que o Vitor vai mostrar para vocês, e aí você tem ali as práticas recomendadas, a ferramenta ela tem os processos certificados pela PeopleSearch do Aitio, você tem toda a parte ali de ativos, que você pode fazer toda a gestão de ciclo de vida de ativo, de software, de hardware, e tudo isso integrado e com diversas integrações também via API para outras aplicações que o cliente tenha. Então, ali dentro da solução, o SMAX, ele já te disponibiliza ali toda essa plataforma com essa multicanalidade que eu já comentei, toda a parte de ITAM, de Asset, Enterprise Service Manager e também o ITSM. Você tem ali a experiência de Machine Learning Analytics, toda a parte de automação, as configurações elas são no code, low code, no code, então você é livre de código dentro da criação ali dos seus fluxos de trabalho, e você tem toda a parte ali do CMDB e do Discovery para você ter tudo isso integrado em uma única plataforma fim a fim que você consegue entregar essa modernização desse meio de experiência e essa liberdade para o usuário reduzir ali o seu downtime de atendimento. É uma plataforma SaaS que tem essa IA generativa já embutida dentro da plataforma. Então, você consegue com ela toda essa funcionalidade de ITSM, que são os processos ITIL ali de gerenciamento. Você tem ali toda a parte do Enterprise Service Management para gerenciar serviços de RH, conteúdos de marketplace, projetos, demanda, toda a parte de facilities. Então, tudo que for tiver um workflow, que precisar de um atendimento, que tiver um procedimento, você consegue gerenciar. Tem um cliente nosso que ele, nas audiências, eles solicitam refeição para que a refeição seja entregue para os juízes quando estão em longas audiências. Então, eles têm um cardápio de solicitações de comida que a cozinha prepara conforme o que eles vão pedir ali do catálogo de serviços da cozinha e entrega para ele. Além disso, ele tem todo esse controle de custo no gerenciamento de contratos. Você consegue gerenciar que custo de quem está pedindo, para onde está indo. Eles colocaram solicitação de caneta, solicitação de copos no almoxarifado. Então, tudo isso passa pela ferramenta, integrados a sistemas de SAP, integrado a outros sistemas, então você consegue numa única plataforma atender tudo. A plataforma ela tem todos os recursos de produtividade, você tem os painéis, você consegue ter é tudo indexado e você consegue também integrar com outras aplicações. Ela já tem um agente virtual, ela tem toda a parte de pesquisa inteligente, é multicanal, então você esquece aquele negócio, né? Eu vou abrir chamado somente por telefone. Não, hoje a gente tem operações que depois dessa modernização do Smart Attendance Solutions, onde eu tinha 80% pelo telefone e 20% por e-mail, por outros canais, hoje 80% dos chamados eles são abertos
diretamente na aplicação, seja pelo aplicativo mobile, seja pelo portal de atendimento, porque hoje isso é muito mais prático e muito mais fácil de fazer a abertura. E aí você consegue fazer todo o gerenciamento de contratos, fornecedores, compra, seu gerenciamento financeiro, porque você consegue colocar o custo de quanto custa um ticket de primeiro nível, de segundo nível, e você ter ali todos esses relatórios de saber quanto que cada área da TI, se você tiver que fazer um rateio de custos para suas áreas da empresa, de quanto cada um está consumindo dentro dos custos do seu contrato de atendimento. Então a plataforma é única que ela consegue te entregar todas essas soluções. Para finalizar aqui e sem mais delongas passar para o Vitor, a gente aí a ferramenta então aqui aparece como Microfocus, mas como o Vitor disse, a ferramenta era da Pellegrini, o Service Management, aí foi, a HP comprou, em 2016 ela vendeu o Service Management para Microfocus, aí o SMAX não é o mesmo produto, ele é uma evolução desse produto, é um outro produto com uma outra roupagem, com uma outra tecnologia, onde e aí foi vendido em 2022, 23, eu acho, para a OpenText, que é uma empresa canadense e está entre as 5 maiores empresas de software do mundo, tá? Então aqui você tem um comparativo de Microfocus entre o que a Research in Action em 2013 fez uma análise das ferramentas. Hoje em dia as empresas de IDC, Gartner, essas empresas elas não estão fazendo muito mais os mapas estratégicos que chamam de ferramentas de HSM, porque elas dividiram um pouco essa análise e aí devem voltar aí num próximo ciclo. Até 2025 eu estava analisando no Gartner e não tá previsto análise de ferramentas, porque elas estão evoluindo muito nesses últimos anos e acho que eles estão aguardando um pouquinho até para que essas evoluções se equiparem e tenham um grau de maturidade. Mas o próprio Gartner ele coloca ali um rating de usuários da solução entre 4,5 de 5 estrelas para o software da OpenText, a GigaOn ela coloca ali ela como líder de mercado ali perto de ServiceNow, e aqui também o IDC também coloca a Microfocus aqui, OpenText e o SMAX como as major players aí. Então a gente está falando de um software que é líder mundial aí de aplicações. E aí, o que você ganha com essa modernização desse atendimento, os benefícios que você tem com o Smart Attend Solutions é maior agilidade e eficácia no seu atendimento, redução de TMA, TME, taxa de abandono e uma melhora na satisfação do seu usuário, porque o índice de resolução de atendimentos em primeiro nível, ele aumenta e fica dentro aí de 60%, 70% aí dos atendimentos que são abertos. Você tem uma disponibilidade contínua, porque mesmo que você não tenha um contrato de 7/24 para você ter atendimento ao seu usuário, a plataforma ela fica ligada, tirando as datas de manutenção e horários que são previamente comunicados, e ela fica ligada e você consegue atender chamado a qualquer momento, né? Abrir seu chamado, consultar sua base, fazer as consultas a qualquer momento. Você tem escalabilidade e flexibilidade, porque você não precisa se preocupar com a sua escala do seu ambiente. Se você tem uma ferramenta on-premises ali, você aumenta o seu número de tickets, você não tem que se preocupar com memória, com disco, com upgrade, com a sustentação desse ambiente, porque você se preocupa com o seu core business, porque isso está em SaaS, isso tem ali as janelas de manutenção e tem toda essa escala dentro do ambiente de cloud do fabricante, território nacional, todos os dados ficam no Brasil. Você ganha aí o atendimento multinível, multicanal e personalizado conforme a necessidade de cada cliente, e você tem ali um portal de atendimento, um self-service desk, um catálogo de serviços integrado à base de conhecimento, onde você consegue visualizar ali todas as suas necessidades e melhorar e modernizar toda essa sua experiência do usuário. Deixo aí com vocês uma dica de leitura do livro Jornada ESM. Esse livro foi lançado o ano passado no HDI de setembro aí de 2023, no HDI Experience. É um livro criado pelo HDI Brasil, onde ele fala um pouquinho dessa jornada do ESM, a evolução do ITSM e potencializa o valor entregue aos seus clientes, aos usuários, essa modernização
de atendimento, né? Esse livro aí faz 1 ano que foi lançado, e aí mês que vem aí já tem aí o HDI 2024 Experience para a gente se atualizar aí das novidades aí ligadas ao tema de atendimento ao usuário. Então, a gente falou aqui sobre a modernização, falou sobre o Smart Attend Solutions, que é a nossa solução de Service Desk da nova geração, e agora eu deixo vocês aí com o Vitor para a gente não ficar aqui só no PowerPoint e mostrar aqui um pouco aí do poder aí da aplicação. Com você, Vitão. Vamos lá. Só compartilhar a minha tela. Certinho. Então vamos lá, a ideia aqui é a gente passar uma visão geral da ferramenta, né, bem uma visão macro da ferramenta para relatar o que o Nunes acabou de comentar sobre as ferramentas de SM, o que a gente tem de agente virtual, de inteligência artificial, né, generativa que tem usado atualmente, né. Então a ideia geral aqui é eu passar uma visão da ferramenta, como que o usuário faria essa interação com a inteligência artificial, como o usuário abriria um chamado, como ele seria atendido via chat humano, né, com uma pessoa atendendo ele via chat. E aí eu vou falar um pouco sobre o SMAX. O SMAX, como eu já disse, é a ferramenta da OpenText, ele é uma evolução da ferramenta que a gente tinha anteriormente, chamada CF Manager. A gente já tem essa ferramenta em um dos nossos clientes, ela está no SaaS, é uma tranquilidade para quem toma conta de ferramentas, a infraestrutura está toda no SaaS, então a gente só tem que tomar conta das parametrizações e customizações da ferramenta hoje em dia, né? Ela tem um conceito bem grande de colaboração, então vocês vão ver aqui que ele tem uma parte que está interna, que é a parte de ideias, que o usuário pode, como se fosse um fórum, né, jogar ideias na ferramenta do SMAX para outras pessoas tratarem, entender o que é ou não necessário. Ele tem aqui a parte de perguntar aos amigos, então eu posso vir aqui, por exemplo, e também como fórum, né? Como peticionar processo. Estou com dúvidas. Dúvidas ao peticionar processo. Então, assim, ele já me mostra quais as perguntas tem, né? De acordo com o que eu digitei aqui, a palavra processo, peticionamento, e já uma parte da inteligência do machine learning dele. Então, eu posso fazer perguntas e também posso vir aqui e ajudar o usuário, né? O usuário está com alguma dúvida, né? Ele digitou aqui na parte de perguntar aos amigos, eu posso adicionar respostas a ele. Isso aqui vai ficando uma conversa que, como é uma ferramenta nesse conceito de colaboração, ela pode vir a ajudar os usuários a resolver o seu problema sem a necessidade de abrir uma solicitação, né? A ideia é sempre essa, né? Assim, eu sempre falo, a ferramenta é conseguir resolver a maior parte dos seus problemas, os usuários conseguirem resolver a maior parte dos seus problemas sem a necessidade dele ter que abrir um chamado. Tem que esperar o atendimento. Eu não acho que seu microfone não está no mudo. Depois coloca aí pra gente, por favor. Então, essa é a ideia. Então, ele tem essa parte das perguntas, ele tem aqui do lado direito, nessa coluna, que as notícias que a gente pode informar que tivemos atualização na ferramenta, ou que o Outlook, por exemplo, foi atualizado, ou que estamos com algum problema por exemplo, né, vocês vão perceber que durante a apresentação eu vou usar muitos exemplos de SAGE, que como a gente trabalha para tribunal, né, então o nosso dia a dia é bem forte nisso. Então, eu estou com algum problema no SAGE, os advogados não estão conseguindo peticionar, não estão conseguindo movimentar processo. Também aqui do lado ele tem a parte de ofertas recentes, então isso é para cada usuário, né? Se eu usei mais uma oferta, ele vai aparecer aqui do meu lado. Lembrando que as notícias aqui, tanto as ofertas, ela é específica para cada perfil de usuário. Então, a gente consegue fazer com que esse catálogo hoje, que está dessa maneira, ele seja restringido para cada tipo de usuário. Hoje nós temos, por exemplo, no nosso cliente, 2 tipos de usuário, o interno e o externo, sendo que o interno ainda tem algumas particularidades, umas subdivisões dentro do interno que podem ver mais categorias, mais ofertas dentro do catálogo, tá? Outra parte importante que a gente consegue ver aqui no nosso menu, que você consegue fazer as suas aprovações sem necessidade de
acessar a ferramenta, como eu vou mostrar para vocês, a gente chama aqui de interface do agente, né? Eu não preciso ter um usuário de solucionador para conseguir fazer aprovação, eu posso ser só um usuário final, delegar as minhas aprovações, solicitar em nome de outras pessoas, tá? E aí agora indo mais para o caminho de como o usuário vai fazer as pesquisas, como o usuário vai ser atendido ou vai abrir uma solicitação. Primeira opção que ele tem é a pesquisa como se fosse uma pesquisa do Google, né? Então, já tem até aqui nas minhas pesquisas recentes, como realizar limpeza de cache. Então, o usuário vai digitar qual é o problema dele, e aí a ferramenta vai trazer aqui quais são os artigos relacionados com a palavra que ele escreveu, que ele digitou na pesquisa, ele vai trazer ofertas relacionadas. Caso a gente tenha aqui, por exemplo, solicitações que foram definidas como públicas. Eu não tenho esse tipo de solicitação no esse ambiente nosso de homologação. Então, se eu tenho alguma solicitação que fala sobre realizar a limpeza de cache, ele também vai trazer, ele traz as perguntas e respostas. Então, é uma das maneiras que o usuário pode realizar o seu autoatendimento, né? Então, dentro desse artigo de conhecimento aqui que a gente chama, você pode ter GIFs, vídeos, enfim, todas as informações que o usuário necessita para resolver o seu problema. Então, o que é muito forte nessa ferramenta? O que é muito forte para a gente conseguir resolver? É trabalhar muito bem nos nossos artigos de conhecimento para que consiga a ferramenta aprender com aqueles documentos e responder o usuário da maneira correta, né? A outra opção, que a gente chama de agente virtual, a OpenText agora está com uma ferramenta já conectada nesse ambiente aqui, chamado Aviator, e o Aviator ele é responsável pela inteligência artificial generativa, pela IA generativa, para a gente fazer as perguntas e a ferramenta nos responder como se fosse o mais famoso deles, né, o ChatGPT, ou então o Gemini do Google. Além disso, o agente virtual ele tem, fora a IA generativa, ele tem a inteligência, não é normal, mas o padrão dele que é com cadastro de intenções. Então, não sei se todos estão familiarizados com o tema, mas você cadastra as intenções nessas ferramentas. E o que é a intenção, né? Se o usuário digitar, estou com problema no desktop, o chatbot, né, o bot, ele vai seguir por um caminho. Se ele digitar, estou com problema em peticionamento, ele vai para outro caminho. Então, ele trabalha aqui no SMAX com as duas soluções. A primeira que ele vai nos dar aqui é a parte do Aviator, da IA generativa, né? E eu vou mostrar aqui logo embaixo, ele mostra os artigos. Então, vou de novo aqui, como realizar a limpeza do cache. Aproveitar para beber uma aguinha. Então, aqui ele foi lá na nossa base de conhecimento e já trouxe aqui como se fosse um chat GPT mesmo, falando como ele poderia, como o usuário deveria seguir para realizar a limpeza de cache. Lembrando, aqui ele não responde nada da cabeça dele, vamos dizer assim, né? Todo com base em documentos de conhecimento que nós temos carregados na base. Outro ponto importante para essa apresentação, esse ambiente nosso é de homologação. Então, os documentos que aqui estão não são os documentos que estão no ambiente de produção, então eles podem ter alguma variação, mas basicamente ele vai nos documentos, ele vê o que mais faz sentido e responde ao usuário. E aqui embaixo são as partes das intenções, né? Ele retorna aqui para a gente, ó, os artigos que estão relacionados com as intenções cadastradas, né? As ofertas que ele acha que tem a ver com essa pergunta, lembrando que isso tudo tem que estar cadastrado como intenção. Então, se eu fizer um outro tópico aqui, vamos para o segundo. Estou com problemas para peticionar processo. E aqui a mesma coisa, ele vai nos responder de acordo com o que ele aprendeu na sua base de conhecimento. Então, o ideal aqui é que a gente faça uma carga bem forte e os documentos bem escritos para que a ferramenta consiga aprender. Uma opção que tem, e aí acho difícil utilizar, né, principalmente nos clientes nossos que são tribunais, mas você consegue fazer com que o Aviator também faça pesquisa fora da sua base de conhecimento. Ele pode, por exemplo, ir na internet, fazer perguntas e retornar com alguma resposta da própria internet. Ou
aí a gente mais restrito, a gente pode integrar, por exemplo, com o SharePoint, com o Confluence, para ele trazer os documentos da base e aí sim ele aprender com esses novos documentos, tá? Então, essa é a parte nossa da IA generativa aqui, para ajudar o usuário. Eu vou mostrar também já na parte do solucionador, como que isso ajuda um agente a atender um chamado. E aí vou abrir um chamado aqui para vocês verem uma solicitação, né? Para vocês verem como funciona. Então, assim, além das maneiras de pesquisa aqui, né? Agente virtual, IA generativa, machine learning, o usuário pode, basicamente, caminhar pelo catálogo. Então, ele pode entrar dentro da sua categoria, ele tem todas as suas subcategorias aqui, e escolher uma oferta para fazer a abertura de chamada. Então, aqui ele vai ter a descrição da oferta, os campos específicos, né? Estou com um problema na internet. E aí, cada oferta, ela pode ser parametrizada, né? É sempre bom lembrar parametrização, porque, como o Nunes disse, é no-code, low-code. Vocês vão ver que eu vou passar um pouco no item de catálogo, que é bem tranquilo de criar um campo, por exemplo, para essa oferta. É bem tranquilo da gente colocar um campo desse como obrigatório. Então, essa oferta específica tem somente esses campos para preencher. O usuário clicou aqui em enviar e o chamado dele foi aberto. E aqui eu vou mostrar, eu vou até entrar dentro da solicitação para vocês verem. Se o usuário tiver alguma dúvida, qualquer comunicação que é feita pelo agente solucionador, né, qualquer conversa, ela é replicada aqui para o portal do usuário. Ele pode, por exemplo, como é uma solicitação de suporte, ele pode falar, não, meu problema com a internet ele já foi resolvido, eu posso fechar. Ele pode, de forma automática, fechar esse chamado. E uma coisa legal que tem aqui, por exemplo, é que a gente pode adicionar seguidores. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui qualquer pessoa que está na minha base e adicionar ela como um seguidor aqui na minha solicitação, e esse seguidor ele vai passar a visualizar essa solicitação. Vou até mostrar aqui, né? Ele vai aqui em suas solicitações, ele vai visualizar ela como nessa abinha aqui de seguindo, e também ele vai conseguir receber todas as notificações que o usuário recebeu sobre o atendimento. Ah, Vitor, tudo bem, mas eu preciso de uma maior celeridade para resolver esse problema. Eu queria conversar com um agente. Ah, tudo bem, você pode vir aqui e marcar que você quer conversar com o chat. Então, aqui, ó, você está esperando um agente de suporte, ele dá com a solicitação 7641877. Tá? Então, essa aqui é a parte do portal do usuário final, né? Então, o usuário final, como ele vai pesquisar, como ele vai fazer seu autoatendimento, como ele vai fazer a abertura de chamada, e agora a gente está vendo como ele conversaria via chat com o atendente. Então, vou mudar de telinha aqui. E aí eu vou chegar lá no chat, mas antes eu já vou aproveitar e passar aqui essa tela. É a tela do agente solucionador, né? A tela, cada usuário pode configurar o seu painel da maneira que achar melhor. Então, o meu painel aqui nesse ambiente de desenvolvimento, eu gosto de ver aqui os artigos por fase, as solicitações por grupos, as solicitações canceladas. Então, esse é um painel que você pode montar por conta própria. Cada um monta o seu, cada um visualiza o seu painel. Óbvio, também você pode definir que esse painel é público e outras pessoas podem usar. Você pode definir que o relatório específico é público e outras pessoas podem usar. Tá? Mas essa, basicamente, é a tela principal de quando um agente solucionador vai abrir o SMAX. Vamos lá para a parte de solicitação de serviço, para a gente fazer o atendimento do chamado. Lembrando, esse ambiente nosso é o de homologação, né? Então, aqui ele já tem uma filinha chamada chat, automaticamente aquela solicitação 76418877 está aqui disponibilizada para algum atendente pegar esse atendimento via chat. A gente não pode, de forma automática, abrir o chat na tela do atendente, porque a gente sabe, às vezes ele estava em outro atendimento por telefone, enfim, já está fazendo outro atendimento por Teams, né? Então, aqui ele fica em uma fila, o atendente clica aqui em chat ao vivo, e aí eu vou intercalando as telas para vocês acompanharem. E aqui o atendente vai começar a pegar esse problema e vai falar, oi, bom dia. E aí vou alternar a tela para o usuário final. E aqui aparece, e o usuário fala, estou com um problema. Cadê meu mouse? Estou com um problema na internet. Está retornando o erro 404. Então, aqui é um chat, como todo mundo já conhece muito bem, né? E aí ele pode vir aqui e trocar essas informações com
o usuário final. Uma outra coisa é que quem está atendendo, ele pode adicionar um outro técnico para ajudar nesse atendimento, ou vários outros técnicos, né? Enfim, não um só. Me ajuda aqui, eu estou com um problema, não sei como resolver. Então, você pode adicionar usuários a esse chat. O agente solucionador pode adicionar usuários nesse chat para ajudar na solução desse problema. E aí, voltando aqui, isso aqui é a tela, aqui é a tela como o agente solucionador vê esse chamado para ser atendido. Ele pode usar aquele aviator que a gente viu lá no começo da apresentação. Então, o que ele pode fazer com o aviator? Ele pode resumir, ele pedir um resumo da solicitação, e aí o aviator vai ler tudo que tem aqui nessa informação. Então, você vai ver aqui, ó, que ele pediu um breve resumo, o usuário está com problema no acesso à internet, e aqui o aviator já percebeu que na conversa com o técnico, isso não estava escrito aqui na descrição, né? Com a conversa no atendimento, que o técnico já falou que está com erro 404. Então, eu posso vir aqui e pedir uma sugestão de solução para o aviator, para a minha base de IA generativa, né? E aí, com base no que o usuário digitou, com base na descrição do chamado, no título do chamado, ele vai me passar algumas etapas usando a IA generativa aqui do que o atendente pode fazer para ajudar o usuário a resolver seu problema na internet. Além do final, como sempre, ele também oferece aqui até uma oferta ou até artigos pro atendente visualizar, tá? E aqui também ele pode fazer, né, a mesma pergunta, caso ele não queira que... Às vezes não tem nada escrito aqui, a descrição não está bem escrita, o usuário não foi o suficiente, ele pode escrever aqui também e ele vai fazer a parte da IA generativa para resolver, para informar o usuário o que ele deve fazer, tá? E aí, voltando aqui para o atendimento, a ferramenta, ela já é um ponto importante, né? A ferramenta, assim que instalada, ela já vem pronta para ser usada, ela já tem os fluxos todos prontos para serem usados, e óbvio, a gente pode customizar e parametrizar esses fluxos de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, aqui, por exemplo, é uma oferta de suporte, ele já tem o fluxo todo desenhado, as suas etapas de atendimento, a etapa de aceite do usuário final, de revisão, a parte de metas e SLA e SLOs. Então, ele pode aqui fazer o cálculo da solicitação como um todo, o cálculo por grupo de atendimento, o cálculo por resolução de solução. E a parte importante também é a parte de discussões, que é onde aqui o atendente vai conversar com o usuário, né? Por favor, enviar maiores informações. Por que eu estou mostrando isso? É que ele troca aqui para público, né? Isso vai ser enviado para o usuário. E aí, por que eu estou mostrando? Que isso vai ser enviado para o usuário pelo SMAX, então ele vai dar uma notificaçãozinha aqui, ele vai aparecer uma notificaçãozinha aqui depois no SMAX sobre essa solicitação, que eu preciso fornecer um feedback para ela. Essa notificação vai via push em um aplicativo móvel que já tem tanto para Google quanto para Apple. Hoje, no nosso cliente, a gente manda isso via Teams e a gente está para passar a enviar via WhatsApp também. Hoje nós temos uma integração com o WhatsApp, mas para abertura de solicitação e via comunicação via WhatsApp, a gente ainda está estudando com o cliente como fazer. Mas isso tudo, por isso que eu estou falando, isso tudo já é integrado, já é padrão da ferramenta, ele já está habilitado para fazer, basta parametrizar as informações de acordo com cada cliente, tá? Então, aqui a gente viu uma visão geral de como o usuário vai se comunicar, como o usuário vai ser atendido, como o atendente vai resolver a solicitação, como o aviator vai nos ajudar nesses atendimentos, né, usando a IA generativa e também a parte de machine learning. E aqui eu vou passar agora um pouco só para vocês entenderem o que a ferramenta tem de potencial, que também, por exemplo, na parte de, como a gente está falando aqui de ITSM, a parte de gerenciamento de mudanças, ele tem uma parte de machine learning, a parte de analytics, que ele faz de forma automática quando a gente encerra uma solicitação. No nosso ambiente hoje nós só temos mudanças normais abertas. Na verdade, eu tenho
eu tenho uma ou duas mudanças padrões abertas que não dá para fazer o KPI aqui, mas ele já faz de forma automática e a gente pode definir aqui, né, qual é a meta. Por exemplo, a meta aqui vai ser 95%. E aí ele fala que a gente tem 5% a melhorar e já de forma, com a inteligência dele, ele já me fala aqui alguns pontos de ação para a gente tratar e tentar resolver o porquê desses 5% que estão com problema. Então ele já me fala que as mudanças que não foram fechadas com tanto sucesso foram dos 2 modelos específicos, para a gente verificar os modelos e tratar isso para melhorar esse indicador. Uma outra parte do que ele chama de hot topics, né? Mas em português ele vai chamar aqui de tópicos, analítica de tópicos atuais. Ele consegue fazer um mapa de calor para 3 tipos de situações, né? Perguntas de usuário. Então, como eu mostrei para vocês lá no começo, a ferramenta é uma ferramenta nesse conceito de colaboração. Então, as perguntas que o usuário faz, a própria ferramenta, ela consegue agrupar as perguntas usando a parte de machine learning e aprendendo ali sozinha. Ela consegue fazer o agrupamento dessas perguntas para que a gente possa tratar de forma mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho aqui 31 registros da parte de acessar. Eu tenho 28 da parte de processo. E para que isso? Porque se os usuários estão fazendo muitas perguntas sobre o mesmo assunto, quer dizer que ou eu tenho que criar um artigo para melhorar o atendimento, o autoatendimento do usuário, ou eu tenho que criar uma oferta para que o usuário passe a abrir uma solicitação. Então, eu posso vir aqui selecionar as perguntas que eu acho que faz mais sentido e clicar em criar artigo e ele vai juntar já aqui todas as perguntas e respostas que os usuários digitaram, que provavelmente não teve resposta, né, como é o ambiente de homologação. E aí a gente cria um artigo e publica esse artigo. A mesma coisa ele faz para as pesquisas de usuário. Então, toda pesquisa que o usuário faz aqui, igual eu fiz como realizar limpeza de cache, certificado digital, ele faz o mesmo aprendizado para falar, o usuário está falando mais sobre melhoria. E aí é o mesmo conceito, né? A gente pode selecionar aqui e criar um artigo. E aí eu já deixei até aberto aqui. Ele faz a mesma coisa. Deixa eu colocar ele para ver, que eu não sei se vai demorar, como são muitas solicitações. Não demorou. Então, ele vai abrir o mapa de calor aqui, está só carregando. Então, a mesma coisa para solicitações, mas aí pode vir a dúvida, né? Mas a solicitação ela já tem uma oferta atrelada. Fica fácil para a ferramenta fazer esse aprendizado. Não, o que ela faz aqui é o seguinte, ela só faz esse aprendizado em solicitações que não possuem oferta atrelada. Então, ela pega o que tem de descritivo naquela solicitação, na descrição, título, as conversas, e faz esse agrupamento no mapa de calor para o mesmo conceito. Isso aqui como se fosse Você pode até usar também, né? Se você pegar aqui muitas solicitações de suporte ou incidentes, né? Ela pode ser uma base para a criação de um problema, tá? Então, acho que era isso que a gente queria mostrar. Assim, eu vou só passar rapidinho aqui da parte do estúdio, só para o pessoal ver a parte do low code ou no code, 1 minutinho. Aqui, como eu disse, os fluxos já estão prontos, né? Eles já vêm prontos, a gente pode criar novos, mas basicamente é isso. Para eu adicionar uma caixinha aqui, eu só clico nela e adiciono a transição e falo para onde ele vai, ou se eu posso criar uma caixinha nova, eu crio aqui para ele criar uma caixinha nova e dou um nome para minha caixinha, e aqui ele tem os gatilhos, né? Quando que eu quero que execute uma ação? Por exemplo, depois da mudança, eu quero definir um campo como obrigatório. Então, como a gente falou, no low code, no code, eu só venho aqui, falo qual é o campo e aí ele já passa a ser obrigatório caso o usuário não tenha preenchido. Então, assim, acho que até o tempo está estourando, tinha pouquinhas coisas para mostrar mais, mas era uma visão geral da ferramenta, principalmente com o foco do usuário final, que eu acho que é o mais importante, de como ele vai ser atendido, como a machine learning, como a IA generativa vai ajudar tanto o usuário final e como o agente solucionador para fazer o atendimento. Acho que era isso. Muito obrigado aí pela presença de todos. Excelente, Vitor. E a ideia não dá para mostrar tudo aí nesse curto espaço de tempo, né? E aí a gente fica à disposição aí para quem quiser conhecer melhor, quem quiser entender melhor a solução, conhecer melhor o produto, a gente fica à disposição aí
tem nossos contatos no LinkedIn, pode entrar em contato via site da IT2B também, no contato@it2b.com.br, que a gente aí agenda com vocês aí um executivo de negócios para vocês conhecerem melhor a solução. Muito obrigado a todos aí. Wagner, devolvemos a bola para ti. Maravilha, excelente, grande solução. Faz o seguinte, Nunes, coloca para mim no chat privado aqui o link e o e-mail e o telefone, que eu compartilho com eles também no chat, tá? Que fica mais fácil para o pessoal poder capturar, né? Tô colocando aqui o e-mail de contato da IT2B e o meu e-mail da IT2B também. Não, excelente. Porque aí o Aí eu pessoal já endereço internamente, caso aí, seja necessário. eu vou colocar aqui, ó, o endereço. E Maravilha. meu telefone também, o da empresa. Vou colocar aqui, ó, fazendo ao vivo aqui, mas não tá deixando eu arrastar, por quê? Agora deu. Então aqui, ó, telefone, Ricardo Nunes. Várias parabenizações, interessante. No início aí teve um vai Corinthians. Sempre. Excelente. Vamos lá, tem o Rodrigo, ele perguntou aqui o seguinte: os servidores do banco se localizam no Brasil? Sim, Sim. o ambiente é SaaS e está localizado em território nacional. Até é bom explicar, porque como a gente trabalha muito com tribunal, por lei, o banco de dados ele tem que ficar em território brasileiro. Então, todos os da OpenText estão aqui no Brasil. A plataforma fica na AWS, né? E aí ela tem uma instância Isso. aqui no Brasil. Não, excelente, maravilha. A gente comentou também de tribunal, mas a solução é para todos os clientes, para Sim, todos os segmentos, público, privado, qualquer empresa, ela tem um licenciamento falando só de solução, ela tem um licenciamento por quantidade de agentes solucionadores, que é quem abre o ticket, não o usuário de TI que está solicitando ali um serviço. É para quem vai trabalhar para encerrar aquele ticket de abertura, né? No caso de mudança, não cobra aprovadores de mudança, que só entram para aprovar determinadas mudanças, então faça um contato que a gente marca uma reunião e tem mais tempo aí para explicar. Ótimo, maravilha. O pessoal parece estar meio tímido hoje, gente. Vamos lá. Tá. É o frio tá assustando. Esse frio tá assustando o pessoal. Então, assim, o pessoal hoje tá meio tímido. Muitas parabenizações aqui no chat, o pessoal agradecendo a apresentação, tá? E como não tem perguntas aqui agora, deixa eu ver aqui. Eu acho que o pessoal anotou os contatos de vocês, vão fazer as perguntas pessoalmente, tá? Eu já quero instigar o pessoal que está aqui ao vivo com a gente a entrar nos perfis dos LinkedIns, tanto do Ricardo Nunes quanto do Vitor Neto. Wagner, mas onde que eu arrumo o LinkedIn deles? Gente, na página que vocês fizeram o cadastro, tem o link dele lá, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar compartilhar aqui ao vivo, aqui agora, aqui, ó. Vamos lá. O pessoal não tem desculpa. Eu pego aqui. Não, eu tenho aqui, eu aí, consigo. Né? Vamos lá, fica tranquilo. Ó. Ricardo Nunes. Tá aqui. Já estou colocando no chat aqui para eles, ó. Vou ver se vai abrir, porque esse chat aqui às vezes costuma não compartilhar o link, mas vamos lá. Vamos ver se vai abrir. Vamos lá. Aê, Ricardo Nunes já foi, agora do Vitor Neto. Vitor Neto. Vamos lá. Cadê? O do Vitor tá aqui, ó. Vamos colocar o do Vitor também. Excelente, Viviane, super interessante o conteúdo. Pronto, já coloquei o do Ricardo e agora estou colocando o do Vitor. Não entrou aqui direito. Deixa eu tirar aqui e colocar de novo. O pessoal está verificando o porquê que o chat está tendo essa coisa como de vez em quando. Mas uma hora vai aqui, ó. Enquanto isso, eu vou colocando aqui para eles, como o pessoal não colocou perguntas ainda, Vitor e Ricardo, queria deixar aberto aqui para cada um fazer a consideração e despedir do pessoal que está conosco aqui ao vivo. Primeiro, vamos começar agora ao contrário. Vitor,
Agradecer Wagner aí pela apresentação, pelo webinar, agradecer todo mundo que participou. Espero que tenha sido legal, espero que tenham tirado algumas dúvidas de como funciona a ferramenta. Eu sou mais da parte técnica, né? Então pode ser que não tenha ficado tão claro, mas entre em contato com a gente, entre em contato principalmente com o Nunes, com a T2B, que estamos aí à disposição para mostrar mais detalhes e mostrar como a gente pode aplicar essa solução na empresa de vocês. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Maravilha. Ricardo Nunes. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Vitor e Wagner. Fiz aí uma dobradinha aí hoje com o Vitor para ficar mais dinâmico aí o webinar, de a gente mostrar a ferramenta, né? Sempre a gente tem esse entendimento de quando é software, a gente não gosta de ficar mostrando só PowerPoint, tem que mostrar a ferramenta para o usuário tirar todas as dúvidas. E aí deixo aberto aí o convite para que façam contato conosco e aí a gente agenda uma demonstração mais completa, com a parte de ativos, e aí vocês podem tirar dúvidas ali na hora e a gente faz todos os esclarecimentos da solução e das possibilidades, porque, como eu disse, são infinitas, e como você moderniza esse atendimento, os seus usuários acabam entendendo por que para eu solicitar algo para o RH eu não posso usar a mesma plataforma, que lá é muito mais fácil. O catálogo de serviços é muito intuitivo, então isso você acaba consumindo mais e melhorando muito modernizando e melhorando muito essa satisfação do usuário. E esse é o intuito da nossa solução, e com certeza a satisfação dos usuários de TI e não TI de vocês vai melhorar muito aí com a adaptação e adequação dessa solução. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez aí, Wagner. Já foi o segundo, hein? Vou inventar um outro tema agora aí pra gente apresentar. Maravilha, gente. Quero aqui, em nome da ABInfo, do Instituto Information Management, deixar a nossa gratidão por vocês terem aceito estar com a gente aqui nesse webinar maravilhoso hoje. O pessoal vai ter acesso ao conteúdo. Para quem está aqui com a gente ao vivo, gente, é o seguinte, olha, eu vou botar aqui para vocês aqui um bannerzinho do canal do YouTube do IMA, tá? Do Instituto Information Management. Lá nesse canal, todas as gravações dos webinars, então você pode acompanhar com calma, ver alguns pontos que você perdeu, tá? Fiquem à vontade. Então já vai lá no canal do Instituto Information Management, se inscreva lá, porque tudo que acontece aqui, a gente compartilha para vocês lá depois também, para ter acesso, ok? Então, Ricardo, muito obrigado. Vitor, muito obrigado. Em nome da ABInfo e do Instituto Information Management, já deixo aqui a nossa gratidão por vocês ter estado com a gente aqui nessa manhã maravilhosa de conteúdo, de conhecimento. Ok? Obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço, Ricardo. Um abraço, Vitor. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu, Vitão. Valeu. Maravilha, gente. Excelente apresentação. E lembrando que vocês podem acessar as gravações aí a hora que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade, já se inscrevam no canal do Instituto Information Management. E também vou colocar para vocês no chat o link do site do Instituto Information Management. Para quê, Wagner? Para vocês acompanharem a programação que está acontecendo por lá. Ok? Então tem vários eventos aí pelo Brasil, que são os roadshows do RPA e aí, e também os eventos que acontecem, os congressos, não acontecem no Rio de Janeiro, em São Paulo, teve no Rio de Janeiro tem 2 semanas atrás, teve em São Paulo no início do ano também, e outros locais do Brasil, Belo Horizonte, e por aí vai. Então vai lá, tem a parte superior vai ter ali um menu, e ali você pode obter as informações dos eventos presenciais, ok? E semana que vem, vamos lá, semana que vem, nós teremos o RPA e aí Leaders, que acontece toda quinta-feira, toda primeira quinta-feira de cada mês, tá? Então, semana que vem, na quinta-feira, nós teremos o RPA e aí Leaders, gratuito. Vou mandar para vocês aqui o link, deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar o link do Leaders também com vocês. RPA, vamos lá. Que é um evento que nós fazemos toda primeira quinta-feira de cada mês, ok? Então, vamos lá, Leaders. Tá aqui. Vamos ver se ele vai abrir também para vocês no chat. Vamos lá, colocando aqui para ver se vai abrir tranquilo para vocês aí, ó. RPA e aí Leaders.
Aí, abriu. Tá aí, ó. Então, clica no link também, faça o cadastro, tá? Para você poder participar com a gente de forma gratuita lá, de 9 às 12. São 3 horas, são 3 palestras na primeira quinta-feira de cada mês. E aguardaremos vocês lá, tá bom? E lembrando que vai ter sorteio lá, tá? Quinta-feira que vem tem sorteio bem bacana. Toda edição do RPA e aí Leaders, nós fazemos um sorteio para vocês ao vivo. Combinado? Gente, foi um prazer contar com a participação de todos vocês. Gratidão. E nos encontraremos nas próximas lives, nos próximos eventos, ou quinta-feira da próxima semana no RPA e aí Líderes. Um abraço a todos e até a próxima.